Alô Brasil, do agro e dos negócios. Estamos de volta com a programação do podcast Agronegócios aqui em Jataí, no coração do Brasil, na querida Jataí, no sudoeste goiano, um dos mais importantes municípios do Brasil na produção de grãos, na produção de proteína, né, animal também, pecuária e a produção de grãos, sustentáculo da nossa economia, mas obviamente também que em torno dessa que é a atividade principal, a gente tem inúmeras vertentes econômicas que projetam Jataí, né, não só regionalmente ou dentro do estado, mas até em nível de Brasil e de mundo, porque o Brasil também tem essa responsabilidade gigantesca de alimentar boa parte do mundo, né? Como a gente sempre fala aqui, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas dependem hoje da produção agropecuária brasileira. É por isso que essa, cada vez mais, é a protagonista da nossa economia. Programação de sexta-feira, dia 10 de março, hoje, o podcast número 72, aqui no Agro e Negócio. Sempre abrindo essa imensa janela, né, do campo para a cidade e às vezes até vice-versa, essa grande troca de informações e trazendo informações que geram valor. A informação hoje é uma ferramenta muito importante também dentro do próprio agro. Então a gente tem essa incumbência de mostrar a verdadeira cara do agronegócio, quem são os homens e as mulheres que fazem o agro acontecer e também dar visibilidade aos profissionais, às empresas que orbitam essa atividade principal e que tem também a sua colaboração dentro do contexto socioeconômico do município de Jataí. E hoje a gente tem como convidada a Vanessa Lobato, que é mentora empresarial, e nós teremos como tema a consultoria empresarial e os novos líderes do agro. Um assunto muito legal para a gente debater hoje aqui também, nessa programação de sexta-feira, dia 10 de março. Lembrando que nós estamos no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, é um prédio emblemático aqui no coração de Jataí também, né? Congrega várias empresas do agro, vários escritórios de fazenda e é uma referência hoje no sudoeste goiano. Essa nossa viagem, essa jornada pelo agro e pelos negócios tem também um apoio muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do homem do campo, da Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e da Protec Produtos Agrícolas, agora também presente no sudoeste goiano. Muito bem, Vanessa Lobato, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast do Brasil Verde e Amarelo, que produz, que alimenta o mundo, que gera empregos e renda. Uma satisfação recebê-la por aqui. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite, Peterson. Tudo bem, e o tema é muito legal, né? Consultoria empresarial e os novos líderes do agro. Mas, afinal de contas, por que a gente convidou a Vanessa Lobato? Porque a Vanessa é uma mentora, né, empresarial também, realiza um trabalho já há um bom tempo aqui, né, no município de Jataí. Gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua jornada aí, né, que já vem, né, de experiência em sala de aula, empresarial aí e tudo mais, né, Vanessa? Fique à vontade, por favor. Bom, vou resumir aqui essa história, né, porque senão você vai me demitir na entrada. Eu me formei em administração e meu primeiro trabalho pós-formada já foi trabalhando como gestor em um agronegócio. Foi uma experiência formidável para entender como que é o mundo, né, do agronegócio, porque eu costumo dizer que o desafio dos empreendimentos são diferentes, né, os desafios são diferentes, mas do agronegócio, como a gente depende do clima, a gente depende de uma série de fatores que são dificílimos e até impossíveis de serem controlados, né? O nível de estresse do gestor do agronegócio é muito grande, né? Então foi uma experiência super bacana que eu tive. Depois eu já logo comecei a dar aula, me tornei professora universitária, trabalho como professora já há mais de 18 anos e a disciplina que eu atuo é gestão de pessoas, que eu entendo ser extremamente importante para que o líder consiga sucesso em qualquer negócio que ele tenha, inclusive no agro. Muito bem. Aliás, na quarta-feira a gente conversava aqui com o diretor da unidade do Centro de Ciências Agrárias aqui de Jataí, o professor Alexandre, e ele pontuava algumas situações bem em cima disso que você já fez nesse seu preâmbulo aí, que é a questão dessa transformação. Nós tínhamos até então, falando do agro especificamente, um empresário rural extremamente preocupado com o operacional, com o maquinário da fazenda, né, com a colheita, com o plantio e tal, e acabava esquecendo essa questão da gestão empresarial, da gestão de pessoas,
né? Mas chegou um certo momento que até obrigatoriamente ele se viu, né, com essa necessidade de começar a operar nessa vertente também, se transformar num grande empresário do campo. E aí essa gestão, né, tanto de pessoas como de tempo, até eu diria, ela é fundamental, né? Exatamente. Eu quero aqui dividir em 2 pilares, tá? Vamos pensar primeiro na gestão dos processos no agro e a gestão de pessoas. É óbvio que existem outros, né? Nós temos as máquinas, os equipamentos, tudo bem, mas vamos pensar nesses 2 aqui agora, tá? O líder do agro tem o desafio agora de ter todos os processos descritos, né? Para quê? Para que ele tenha o máximo de qualidade, ele consiga o máximo de produtividade com o menor custo possível. Então, não dá para simplesmente deixar que as coisas sejam feitas na intuição. Então, é preciso observar cada processo como deve ser feito, cada atividade deve ser olhada com cuidado. Como que eu devo fazer essa atividade? E daí, cada empresa, respeitando a sua particularidade, ela vai definir os seus processos. A gente chama isso de POP. Definir procedimentos operacionais padrão para que nós possamos, né, ter o máximo de qualidade ali, mínimo de desperdício, mínimo de custo. Agora, é uma ferramenta operacional padrão que pode ser utilizada dentro de todas as realidades que nós temos aqui, agricultura familiar, pequeno produtor, médio produtor, produtor empresarial. Dá para ajeitar com todos aí, Vanessa? Dá. Olha tudo que é legal isso, Peterson. Eu tenho uma empresa no ramo da moda há 21 anos, né? E eu me lembro que eu chegava na loja e a organização da loja não estava do jeito que eu gostaria que estivesse. E eu precisava ficar repetindo isso. Olha, é uma atividade super simples, a organização e a limpeza da loja. Eu fiz um POP. Eu defini quais são os procedimentos que deveriam ser feitos para que a loja estivesse com a organização que eu desejava. Fiz, coloquei atrás da porta para as meninas e pronto, resolveu. Né? Porque eu defini quais eram os procedimentos que deveriam ser feitos. Então, eu dei o exemplo dessa atividade super simples para te mostrar que não interessa a complexidade. Aliás, quanto mais complexa a atividade, mais ainda é necessário um POP para a gente minimizar o máximo possível os erros. Certo. Você falou antes na questão da diminuir custos. Vamos pegar aqui então um parâmetro. Gerir uma diminuição de custos, porém manter uma capacidade de investimento que permita que essa atividade continue avançando e sendo lucrativa. Como é que trabalha isso? Acontece muito, muito. Eu vejo, isso são casos reais que eu já pude presenciar, que como às vezes não há um controle, um exemplo, não há um almoxarifado. Sim. Então não tem um controle de peças e ferramentas. Essas peças e ferramentas precisam ser compras várias vezes durante o período agrícola, né, do ano agrícola, porque elas se perdem. Né? E aí as pessoas me relatam que às vezes encontram uma ferramenta jogada em um campo, jogada em outro lugar, ou às vezes não encontra, e precisa ficar eles comprando caixas de ferramenta, por exemplo, várias vezes. Aí um dia eu pedi para que uma empresa somasse isso, tá? E quando ela somou, eles mesmos ficaram extremamente assustados com o valor. Aí eu falei, imagina isso agora, a gente expandindo para os outros produtos que vocês têm. Eu sempre falo que quem trabalha com planilha é que tem uma real noção do que de quais são os custos verdadeiros da atividade no campo. Né? Exatamente. Então nós precisamos de ter processos definidos, controles definidos, né, para que nós possamos, quando formos fazer o treinamento da nossa equipe, a gente possa dizer a eles exatamente qual a expectativa que a empresa tem com ele. Né? Para que ele não possa se sentir perdido ou para que ele não faça de uma maneira diferente. Não adianta eu querer uma equipe extremamente eficiente se eu não dou a ela as ferramentas para que ela faça esse trabalho de maneira eficiente. Sim, eu acho que isso está linkado também à necessidade de definir metas, né? Tanto para a equipe quanto para o negócio em si, não é, Vanessa? Correto, perfeito. As metas precisam. Então, eu preciso dos procedimentos, eu preciso da descrição de cargos, eu preciso de regras, né? Eu preciso das orientações para saber como que deve acontecer aqui dentro da empresa. Eu preciso de tudo isso para que eu possa, então, começar a fazer toda a orientação do meu colaborador e ele verdadeiramente atingir a minha expectativa e a gente cumprir as metas, né? Porque a equipe sozinha não cumpre meta, o líder sozinho não cumpre meta. Perfeito. Vamos focar um pouquinho na questão do colaborador, né, e maximizar resultados com esse colaborador. Acho que hoje já tem uma concepção, né, totalmente assimilada já por parte de quem é empresário, seja no campo ou na cidade, de investir em pessoas. Essa gestão de pessoas com investimento de pessoas
vai fazer com que eu tenha um colaborador mais comprometido, um colaborador que vai querer ser mais remunerado e, consequentemente, eu devo ter um rendimento melhor desse operador. Isso aí também é importante, né? Esse investimento no colaborador, na minha percepção, é a virada de chave na empresa, né? Quando a gente faz esse investimento, porque tempos atrás esse investimento era feito só tecnicamente, né? Então eu vou ensinar como é que ele precisa agir para fazer a função dele. Pronto, acabou. E eu não me preocupava em trabalhar também o desenvolvimento pessoal daquele colaborador. E é extremamente importante que nós tenhamos dentro da organização valores organizacionais fortes, para que a cultura da minha empresa, por exemplo, seja uma cultura de alta performance. Certo. Né? Como é que eu construo uma cultura de alta performance? Proporcionando ao colaborador autoconhecimento, proporcionando ao colaborador a necessidade de aprender coisas novas, despertando isso nele, né? Que ele tenha vontade de conhecer coisas novas e que ele tenha vontade de progredir em todas as áreas da vida dele. Certo. Né? Então, investimento no colaborador é extremamente importante para as empresas. Muito bem, alta performance, né? Muito legal essa sua colocação. Até porque a gente tem hoje um mercado extremamente competitivo. É óbvio que no campo, principalmente, nós temos hoje uma lacuna a ser preenchida com relação à mão de obra capacitada, qualificada e tudo mais. Estamos avançando já está aí, poderá ter já no meio do ano, né, no segundo semestre, a primeira turma de um colégio agrícola, que vai atender a necessidade justamente, né, dessas empresas, né, do campo, tendo profissionais cada vez mais capacitados a desenvolverem lá suas atividades. Será uma equipe pequena no primeiro momento, uma turma de 25, mas que depois, durante um ano e meio, já serão 75. E aí a possibilidade, se o projeto der certo, eu tenho certeza que dará certo, de ampliar e quem sabe a gente vai ter um colégio agrotécnico aqui em Jataí, nos moldes que os produtores sonham. Então é um movimento encabeçado pelo CODES, né, com o apoio da Prefeitura, da UFJ, da sociedade no todo, que certamente vai ajudar muito nesse sentido. Porém, a gente vê hoje que mesmo nós falando repetidamente na imprensa, os produtores conversando e tal, olha, o campo emprega muito bem, o campo remunera muito bem. Porém, se você não tiver uma qualificação, você não vai conseguir preencher essa vaga que está lá no campo. Então, a gente nota que no jovem, principalmente, às vezes há, não sei se uma falta de conhecimento dessas oportunidades ou uma falta de interesse. Como é que você vê isso aí, Vanessa? É uma pergunta complexa, né? Porque eu acho que tem as duas possibilidades, né? Porque quando nós falamos em desenvolver pessoas, existem pessoas que elas vão entrar de cabeça para poder melhorar, para crescer profissionalmente, pessoalmente. Outras não querem, né? Então existem jovens que falta oportunidade para que eles possam aprender, que eles têm muita vontade, mas existem jovens que ainda não se despertaram. Agora, se eles não se despertaram para esse desenvolvimento, nós vamos desistir deles? Não. De maneira alguma, né? De maneira alguma. Aí nós precisamos, né, pensar em estratégias para despertar neles essa vontade do aperfeiçoamento. Porque é muito comum hoje você, às vezes, no campo, né, contrata alguém e ela diz que tem a experiência, que tem o conhecimento, e quando ela vai executar a tarefa, infelizmente não tem. Né? Então, nós precisamos criar condições para que eles busquem essa especialização e que eles também tenham coragem de dizer que eles não sabem e que eles querem aprender. Porque muitas vezes parece para algumas pessoas que dizer eu não sei é humilhante. E não é força. Né? Dizer eu não sei e quero aprender é uma força extrema que precisa ser valorizada. E as pessoas ainda têm um pouquinho de medo achando que não é bom falar que não sabe. Eu perguntei ao professor Alexandre, do Centro de Ciências Agrárias do Choupino, sobre a questão da evolução. Imaginemos daqui 10 anos um cenário de município agrícola, agropecuário, como é o município de Jataí, não deverá mudar na sua essência essa característica, mas muitos se falam, olha, no futuro nós não teremos mais X profissões e tal, as profissões irão sumir. Eu questionei sobre a questão do agrônomo, por exemplo. A gente já tinha essa ideia, falou, jamais, né? O agrônomo jamais, é uma figura que jamais ele sairá de um contexto de produção no agro. Vai, de repente, mudar a maneira com que ele vai atuar e tal, será mais uma atuação mais tecnológica e tal, mas ela não vai sumir. Porém, a gente vê que há uma carência, né, dentre essas profissões mais permanentes, vamos assim dizer, perenes, de líderes, né? Há uma carência de lideranças hoje. O nosso tema principal ele é justamente os novos líderes do agro. Você acha que realmente há uma carência de lideranças, não só no agro, mas nas corporações no todo, Vanessa? Sim. Culturalmente, né,
no nosso país, as pessoas foram treinadas para serem gestores. Elas foram ensinadas a serem gestores, a impor, né? A pedir para que façam as coisas sem explicar por que está fazendo, sem se preocupar muito com o outro. Lembra que no início eu falei de 2 pilares, processos e pessoas. Aí aqui a gente vai entrar no segundo pilar, né? Eu preciso de líder, aquela pessoa que possa inspirar o outro. Não mero delegador de funções. Não mero delegador ou fiscalizador de funções. É pior ainda, algumas pessoas, eles acham que ser líder é você encontrar o erro e mandar corrigir. Isso não é ser líder, né? Ser líder é inspirar a pessoa, é dar um exemplo para a pessoa, fazer com que a pessoa queira cada dia ser melhor. Eu conheci uma líder aqui da nossa região que os colaboradores dela me diziam assim: a gente não quer sair daqui. Já recebemos propostas para ganhar muito mais do que ganhamos aqui, mas nós somos felizes aqui com a nossa líder. Gestão de pessoas. Era de arrepiar ver como que aquelas pessoas eram extremamente comprometidas com o trabalho delas. Imagina o rendimento de um colaborador desse que está no local totalmente satisfeito. Eu tive o privilégio de treiná-los uma vez, uma equipe fantástica, né? Então, esse exemplo de líder é extremamente importante para que nós possamos expandir isso. E você falando de liderança, quando eu fiz faculdade havia muito uma discussão: será que o líder é só o líder nato ou eu posso treinar a liderança? Essa é a minha pergunta seguinte, seria essa. Já teve, A liderança, ela é nata ou ela é construída? Existem as pessoas que têm a liderança nata, tá? Existem as pessoas que podem ser treinadas para serem líderes. É possível, né? Então, tem gente que nasce autodidata para tocar violão, tocar piano. Perfeito. Tem gente que aprende a tocar violão e aprende a tocar piano, né? Então, é possível sim treinar para que você seja um líder. Mas aí vem um desafio bem grande, tá? Nós precisamos quebrar crenças. Existem algumas crenças que estão muito arraigadas nos líderes e que é preciso quebrá-las para que nós possamos, né, levar eles para um próximo nível. Eu vejo muitas vezes as pessoas muito presas, mas eu sempre fiz assim, meu pai sempre fez assim, a história da minha família sempre foi assim, né? E daí ele fica preso ali. E isso impede que ele seja um líder de verdade. Às vezes ele vive num ambiente que não dá condições para essa liderança aflorar, né? Na realidade, ele foi influenciado por esse ambiente, certo. Mas ele é que tem o poder de escolher essa mudança. É que mudar dói, Peterson. Com certeza, é uma transformação. É uma transformação, né? Então não é fácil a gente fazer nenhum tipo de mudança, nem de comportamento, e a gente precisa realmente de muita força, né? Então é um desafio muito grande para o líder, porque ele precisa romper com padrões existentes para poder ele construir novos padrões mais modernos, mais ousados, até porque se ele não fizer isso, provavelmente ele vai ter muito sofrimento no trabalho. Sim. Porque o nosso clima hoje é muito mais instável do que era antigamente. Nós temos muitos mais problemas. E a tendência futura é, de repente, de se agravar ainda mais, né? Exatamente. A gente vê que não dá para fazer previsão, né? Choveu fora da época. Eu nunca tinha imaginado uma geada como aconteceu em Jataí alguns meses atrás. Eu fiquei assustada. Uma seca prolongada agora em novembro que a gente teve aí, né? Exatamente. Então, o líder ele tem que estar muito mais preparado, porque os desafios que ele tem hoje são maiores do que os desafios que ele teve no passado. Certo. E ele pode ter a melhor tecnologia. Se ele não tiver a melhor equipe, ele pode ter grandes problemas. Com certeza. A gente viveu agora na quarta-feira, a data do Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, né? A gente tem que tocar também nessa questão aí, Vanessa. Por que há mais líderes homens do que mulheres, na sua visão? Cultural. Cultural, meramente cultural. Meramente cultural, né? Eu estava recentemente lendo um estudo, até preparando as minhas aulas na faculdade, e no estudo dizia que o movimento onde as mulheres, uma pesquisa na realidade americana, que as mulheres entraram com força no mercado foram nos últimos 35 anos. Eu falei, opa, eu faço parte dessa geração, né? Eu estou aí dentro dessas mulheres. E se a gente pensar, por exemplo, na minha mãe, nas mães das minhas amigas, quando eu fazia ensino médio, tinha uma que trabalhava fora e era professora. As demais eram donas de casas, eram senhoras do lar, né? Trabalhavam fora, gente, porque mulher trabalha muito em casa também. Mas a mulher ir para o mercado, isso começou recente.
Isso não é uma... E o homem já está no mercado No agro desde hoje, sempre. hoje no agro nós tivemos essa grande transformação. Né? Voltando novamente à entrevista de quarta-feira, pegando como exemplo ciências agrárias, veterinária e agronomia principalmente. Nós temos aí um grande número, hoje talvez a maioria de mulheres ocupando cargos que até então agrônomos eram praticamente só homens, veterinários eram quase que só homens, e hoje não. Hoje o público feminino nessas áreas está muito atuante. Graças a Deus as mulheres começaram, né, a vir com toda a força e enfrentar vários problemas culturais, né, que nós tínhamos. Havia muito assédio moral, havia muito assédio sexual, né, então as mulheres tiveram que enfrentar isso e por um tempo as mulheres recuaram, mas foram criando estratégias para vencer isso e eu acredito que daqui para frente a gente vai ter uma explosão mesmo de mulheres líderes, de mulheres ocupando os espaços que elas merecem ocupar. Foi até tem um projeto agora, está tendo até uma briga executiva e legislativa em nível nacional para quem vai ser, entre aspas, o pai da criança, na questão da equiparação salarial. Eu e a Vanessa ocupamos o mesmo cargo na empresa, porém o ser homem tem um salário maior que o da Vanessa. Isso já aconteceu comigo, Peterson. Isso acontece, né? Isso acontece. Olha, você já sentiu, então, literalmente na pele e isso no bolso, né? Já. Foi meio assustador quando isso aconteceu, né? Mas tem justificativa para isso, Vanessa? Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Eu me lembro que eu entrei num cargo e a expectativa de um salário era X, porque a pessoa que tinha saído tinha aquele salário, e o meu cargo o meu salário foi 5 vezes menor. Absurdo, hein? Demorou 5 anos para que eu pudesse ficar no mesmo patamar da pessoa que saiu. Até saiu voltando ao ano passado aqui, né, naquelas disse que me disse na época da campanha eleitoral e tudo mais, da imprensa e tudo que, pegando como exemplo um grande veículo de comunicação, não na sua grandeza, mas pela abrangência que ainda tem hoje no país, os 2 âncoras do principal jornal dessa emissora de TV, um homem e uma mulher, que executam quase que a mesma função e tal, porém o salário do homem ele é 5 vezes maior que o salário da mulher. Né? Exatamente. Eu me lembro que eu cheguei a perguntar ao meu líder, mas ele não tinha resposta, ele não sabia por quê. Simplesmente o valor é esse. E assim, eu percebia também que não era por maldade, era cultural. Sabe, ele não estava fazendo, ele respeitava o meu trabalho, ele me respeitava, foi um grande líder para mim, aprendi muito com ele, mas ele não tinha resposta, né? Quando eu pude criar um pouco mais de liberdade, eu queria entender, né? É extremamente frustrante, demais. Mas por isso que eu acredito muito que vem das crenças. Às vezes a gente repete comportamentos sem nem perceber. A gente só repete porque nós aprendemos que assim é o certo. E se não houver a contestação, fica por aqui. Fica aí, né? Exatamente. Fica aí. Tudo bem, estamos conversando com a Vanessa Lobato, ela é consultora empresarial, está conosco nessa edição de número 72 do podcast do Agronegócios aqui em Jataí, nesta sexta-feira, dia 10 de março. O nosso tema está sendo a consultoria empresarial e os novos líderes do agro. A gente leva essa programação ao ar na segunda, na quarta e na sexta, né, sempre com uma força muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do Homem do Campo, também da Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e da Protec Produtos Agrícolas, agora presente também aqui no Sudoeste Goiano. Traga a sua empresa para o podcast do Agro e esteja conosco também, né, difundindo as informações que são de interesse de toda a nossa sociedade, sem sombra de dúvidas. Bom, voltando aqui ao nosso tema, eu quero pegar um pouquinho, Vanessa, um gancho na questão da sucessão patrimonial, muito em voga hoje, assunto muito debatido e tal, e aí a gente já questiona, né, dando uma alfinetada, por que os pais aí, né, o patriarca, assim, enfim, do patrimônio e tal, em um processo sucessório, muitas das vezes ele dá mais vantagens, ou delega mais responsabilidade, ou uma situação mais financeira até, ele privilegia mais o filho homem do que a filha mulher. Novamente, crença, valores, né? Ele faz isso muitas vezes porque ele aprendeu assim. Ele aprendeu que o homem é mais forte, que o homem está mais preparado para enfrentar o mercado, para enfrentar desafios. Ele simplesmente acredita. Ele não parou ainda para pensar e questionar. Porque se ele parar para refletir sobre o assunto, ele vai entender, com tantas informações ao redor, que isso não faz mais o menor sentido. O menor. Mas não tem muito tempo eu ouvi um líder falou para mim, para uma outra pessoa, mas isso mulher não consegue fazer. Eu precisei respirar, contar até 10, né? Mulher consegue fazer, mulher é capaz de fazer. A distinção sexual, ela não vai interferir na minha capacidade profissional.
eu não sou menos capaz Sim. do que um homem, né? Então a gente precisa ir conscientizando as pessoas, e não são só mulheres. Não são só homens que muitas vezes pensam assim. Existem algumas mulheres que pensam de si mesmas. Eu não sou capaz. Eu acho muito que até um para exemplo mim. emblemático é quando a gente tem, por exemplo, aí uma representatividade política no nível de Brasil de 20% de mulheres. E nós temos candidatos mulheres suficientes quando das eleições aí para, quem sabe, ter uma formação nessas instituições, né, de igual para igual. Porém, as próprias mulheres às vezes não votam nas mulheres também, né? Acabam votando nos homens, né? Seja por questão, de repente, ideológica, por projetos e tal, mas seria mais natural que elas também apoiassem o sexo feminino. Olha, eu vou votar em uma mulher, porque ela tem as mesmas ideias que eu e tal, pensa parecido, e às vezes não acontece, na maioria das vezes não acontece, né? A mudança de comportamento cultural, ela demora muitos anos, né? O meu tema da minha tese de mestrado foi justamente cultura organizacional. Eu queria muito entender porque algumas pessoas elas se comportavam de determinada maneira numa empresa e em outra empresa era um pouco diferente. E aí eu comecei a estudar os valores comportamentais, profissionais, organizacionais, precisei estender isso um pouco mais, né? E aí muitas vezes as pessoas elas têm um comportamento sem nem saber por quê. Porque ela ouviu a vida inteira uma determinada teoria, que isso não é para mulher. Né? Isso não é coisa de mulher fazer. Então ela começa a internalizar isso. E a mesma coisa com os homens. Eles ouviram os pais, os avós, os tios, né? Os antepassados. Isso cria raiz, quando tem uma âncora que fixa isso, difícil de tirar. Virou verdade. Virou verdade. Então agora o trabalho vai ser dobrado para a gente provar que isso não é uma verdade, que isso é um mito. Nesse contexto todo, tanto homens como mulheres, vamos pegar os jovens aqui, né? Essa geração que está chegando na faculdade agora e tal. Eu debati isso também com o professor Alexandre. Como é que você coloca hoje, Vanessa, para um jovem de 16, 17, 18 anos, como é que você ajuda ele a escolher, encontrar a vocação laboral dele? Nós temos N cursos para serem feitos, nós temos outras profissões que não necessariamente precisam de uma formação acadêmica e tal. Esse jovem ele se vê numa encruzilhada aí com muitas opções. Aí, de repente, tem essa definição não tão acertada, vira uma frustração depois tal. Como é que a gente pode orientar isso, Vanessa? Olha, isso é um assunto que é bem complexo também. Por quê? Porque o mercado hoje exige que as pessoas elas tenham resultados muito cedo. Né? Você pode perceber que muitas vezes as pessoas muito jovens elas já estão se cobrando resultados financeiros. Eu preciso ter a minha independência financeira, eu preciso me sustentar desde muito cedo. Mas até onde essa precocidade ela é salutar? Ela não é. Não é salutar, né? Ela não é. Porque o que acontece? A gente vê evasão nas universidades. Por etapas, né, Vanessa? A pessoa começa o curso, descobre que não gosta e vai para o outro e começa que não gosta. De repente, eu ouço muitas pessoas falando assim, os meus alunos, eu não sei o que eu quero. Eu não sei no que eu sou bom, ou pior ainda, eu não sou bom em nada. São alunos de que idade, mais ou menos? São de 18 a 20 anos. Pois é. Né? Os alunos do curso que eu ministro aula. E então isso não é bom, porque a gente está forçando eles, antes deles estarem com a maturidade, para que eles possam realmente ingressar no mercado. Se você pegar hoje, por exemplo, eu acho que esse nosso mundo que a gente viu, o ritmo se tornou acelerado demais. Um jovem que entra na faculdade hoje, já tem menino entrando aí com 17 anos na faculdade e tal. Dependendo do curso, com 22 ele já está formado. Se ele achar interessante, eu acredito que sempre será, e se tiver condição para isso, ele pode ter, quem sabe, 2 ou 3 cursos superiores aí. Exatamente. Eu me formei pode fazer uma especialização, né? Pode. Tal. Eu me formei com 22 anos. E eu confesso que quando eu entrei no curso de administração, eu não sabia o que eu queria. Ainda bem que eu me achei lá, que eu me encontrei lá, né? E fiquei completamente apaixonada pelo meu curso. Mas não é todo mundo que tem essa sorte. Eu tive realmente uma sorte de apontar, arriscar e acertar. Mas muitos jovens, eles não têm essa sorte e se sentem frustrados e não querem mais buscar nada, porque tem medo de se sentir frustrado outra vez. Sim. O líder do agro, Vanessa, filho do produtor rural, é mais fácil, é mais natural esse processo dele dar sequência àquele trabalho, ou de repente nós temos casos aí, eu sou filho de produtor rural, porém eu quero medicina. E aí, como é que lida com isso? Como é que a família lida com isso? Depende muito da inspiração que é feita com essa criança lá desde cedo. Né? Então, isso influencia completamente.
né? Se essa criança ela é influenciada, ela vai com o pai para a fazenda, se ela está sempre em contato com as atividades do agro, ela começa a ser influenciada. Isso é determinante? Não, mas isso ajuda. Isso ajuda, porque você desperta o amor da criança por aquele trabalho, né? Então, pode ajudar muito, mas pode ser que não fala, pai, eu quero engenharia. E daí vai forçar ele a ir para o agronegócio? Não. Às vezes acontece. Né? E aí vem as frustrações, aí vem os problemas no trabalho, né? Infelizmente aí vem as doenças, as pessoas ficam doentes, tem pânico, tem altos níveis de estresse e tem doenças mais graves que vêm da questão emocional, da frustração que isso pode gerar. A gente tem falado muito nessa questão educacional também aqui no podcast, Vanessa, e agora a gente terá então a implantação dessa escola agrotécnica, né? A escola do agro e tal, que será muito bom. Terá um público específico dos 18 aos 25 anos e tal, pessoas que já têm uma predisposição, vai ter lá as entrevistas e tal, vai ter uma espécie de pré-seleção, né, dessas pessoas aí que estarão ingressando nessa escola, que é uma escola modelo aqui na região. Porém, eu acho que falta muito aqui, né, no ensino fundamental, né, um pouco mais de difusão do que é realmente o agronegócio, da importância que o agronegócio tem no seio da sociedade, que essas crianças que estão em idade escolar hoje, aí, começando a sua vida escolar, comecem também, tenham a oportunidade de aprender sobre o agronegócio, né, que saibam qual é o processo de produção, né, do leite, da soja, o porquê que o Brasil produz tanta soja, o que é agricultura familiar e tal. A gente não tem nada disso. Voltando lá no tempo, mas não muito assim, na minha época aí de ensino primário também, nós tínhamos lá ciências agrárias, como a gente também tinha o SPB, Moral de Eu sou dessa época, tal, Peterson. Né, não faz muito tempo, não. Então, a gente tinha essa possibilidade de matérias que mostravam uma realidade, né, do que é o nosso país, do que é quais são os nossos vertentes econômicos e tal. Hoje a gente vê que fica muito nas questões didáticas mesmo, geografia, história, português, matemática e tal, e de repente está esquecendo uma parte muito importante. Né? Eu concordo com você. Eu não estudei a nova base curricular, eu sei que houve uma mudança agora, mas eu sinto falta mesmo do contato com a prática. Por exemplo, não faz mais sentido ter as mesmas disciplinas que nós tivemos, mas poderia ter visitas técnicas. Imagine só se as escolas organizassem visitas técnicas nas empresas de agro que nós temos aqui, para poder despertar na criança a curiosidade, despertar no adolescente, né, a curiosidade também e a atenção para aquela área de atuação. Então a gente poderia ter visitas técnicas, nós poderíamos ter pequenos laboratórios dentro das escolas, que também pudessem estar voltados para essa atividade. Vamos voltar aqui no tempo novamente. Há 30 anos atrás, tinha lá numa escola, né, estadual, né, da minha cidade lá, uma cidade pequena, um laboratório lá que a gente fazia tudo isso lá, análises, né, de plantas aí e tudo mais, dentro da matéria falei o nome da matéria agora, esqueci, ciências agrárias, não era ciências agrárias, daqui a pouco me volta o nome dessa matéria que a gente tinha lá. Nós tínhamos um laboratório lá, um professor totalmente comprometido, né, daquela vontade de passar conhecimento, ensinar aquelas crianças, mostrar. A gente vê que isso se perdeu, infelizmente, né? E aí, por exemplo, minha escola não tem condição de investir num laboratório. Técnicas uma horta. Agrícolas, lembrei. Uma horta. Vamos fazer uma horta com as crianças? Né? E tem escola em Jataí que tem espaço para isso. As crianças hoje acabam ficando muito urbanas, sem contato nenhum, né, com todo esse processo da agricultura, que é extremamente importante, é a base. Nós somos privilegiados, a gente está num município, né, quase que totalmente agrícola e tal, e muitas crianças têm esse contato, seja familiar, ou através de amigos e tal, de poder ir lá para o campo, lá, ver os animais, ter contato, né, pisar na terra literalmente, mas ir nos grandes centros aí, né, onde as crianças são clausuradas literalmente dentro de um apartamento. Né, nem sonha que o leite sai da vaca para ir para a caixinha, e outras situações mais esdrúxulas ainda. Tem até um vídeo que virou um meme até na internet, acho que foi início do ano passado que ele saiu, uma menina de São Paulo, né, que foi comer uma pamonha pela primeira vez. Ela abriu a pamonha, ela ficou encantada, falou, nossa, mas eles conseguiram fazer uma embalagem igual a do milho e tal. Daí o cara falou, não, mas é a folha do milho, é a palha do milho. Ela, nossa, mas o Inmetro permitiu isso. Então, olha a distância que estão da realidade, né, dos grandes centros do que é
o campo do que quem está engajado nessa produção de alimentos no Brasil. E aí fica a pergunta, né? Essa distância vai nos custar quanto? Pois é. Porque esses aqui que estão questionando se o Inmetro aprovou uma palha para enrolar o milho, para fazer a pamonha, serão os nossos líderes daqui a 15, 20 anos. Talvez até antes. E aí, até antes, né? Talvez. Como estão muito precoces hoje, né? A gente vê 25, 26 anos, eles já estão aí gerenciando equipes, né? Então, talvez antes. Isso vai ter um custo, nós vamos ter uma conta por isso. Eu até queria falar um pouquinho sobre essa questão das gerações também, né, que é importante. Eu achei uma página aqui que fala assim, a geração e o que é importante para ela, por exemplo. Geração chamada geração Z, dos 15 aos 20 anos hoje, na pesquisa da Gazeta do Povo, né, desse ano. O que é importante? Ganhar dinheiro. Tá? Geração Y, 21 aos 34, ter uma carreira gratificante. A geração X, 35 aos 49, ficar em forma e estar saudável. Imagina-se que já fizeram a parte financeira, né? Não é uma realidade no todo, mas já. Os chamados Baby Boomers, 50 aos 64, e a geração silenciosa, de 65 ou mais, passaram mais tempo com a família. Peterson, esse assunto foi discutido em sala de aula ontem com os meus alunos. Legal. Ontem a gente estava falando exatamente sobre isso. É muito interessante mesmo, e eles estavam tentando se identificar, eles pensavam nos pais quantos anos tinham para saber se identificavam com aquela geração, né? Mas é bem interessante esse estudo. Essa pesquisa deve ser uma pesquisa feita nos Estados Unidos, pelo menos foi a que eu apresentei ontem na faculdade, uma pesquisa americana, mas que mostra exatamente, a gente estava discutindo valores ontem, né? Os valores daquela geração. Então, quais são os valores da nossa geração? Quais valores essa geração que está vindo tem de mais forte? Como que isso vai impactar as profissões no futuro? Como que isso vai impactar a nossa vida no futuro? Eu lembro que teve um estudo aqui, até nível mundial de Brasil e tal, que o ideal, né, para o jovem da época, início dos anos 2000, aí seria que por volta dos 30 e 34 anos já tivesse com a vida dele financeira já tudo certinho, com a sua carreira já alinhada também e tal, e que ele pudesse chegar aí aos 45 já se aposentando ou deixando alguém tocando a empresa e tal. Parece que a gente não é dessa geração, né? Porque estamos aí ralando, como tem que ralar nós não somos. no dia a dia, mas essa seria a fórmula ideal para o jovem daquela época, né? Chegaram aos 34 anos no ápice da sua carreira, aos 45 já praticamente aposentado, deixando que alguém gerisse a sua empresa, né? Isso me assusta um pouco, né? Me assusta porque é uma exigência muito grande, é uma pressão muito grande, é um período muito curto para fazer muita coisa. E o que a gente percebe é que houve uma explosão de doenças emocionais. E ainda mais foi agravado com a pandemia ainda, né? Isso ainda, né? Supitou mais, mas eu estava conversando com uma amiga que ela é docente há mais de 30 anos, eu falei, eu tenho ficado assustada de ver o quanto que as pessoas hoje... A gente não tinha antes problemas na universidade de ver os alunos virem com alguns problemas emocionais, e hoje isso é muito frequente, né? Então, por que as pessoas estão ficando tão doentes? Na minha percepção, não fiz nenhuma pesquisa, tá? Na minha percepção, é um nível de estresse muito alto por conta da expectativa muito alta. Certo. Então, se coloca muita pressão. A criança hoje ela vai para a escola, para natação, para aula de inglês, para aula de espanhol, para aula de dança, de futebol, de não sei o quê. Que hora que ela brinca? E aí ela tem que estar na faculdade com 17, né? Muitas vezes não é ela que escolhe o curso dela, e daí ela já tem que estar formada com 24 anos e ela precisa estar já no ápice da carreira aos 34. Então, que tipo de pressão está sendo colocado em cima dessas pessoas? Extremamente grande, que ela não vai poder assimilar e digerir tudo isso. E ela vai ser líder idade, como? Principalmente, né? Porque parece que aquela questão, pulou-se a ponte ali, né? Criança, adolescência e tal, parece que houve um salto gigantesco demais ali. Criança não... eu ainda digo, repito que nós somos privilegiados aqui por ser ainda uma cidade interiorana e tudo mais, que é diferente, mas a criança dos grandes centros, ela é totalmente diferente da criança aqui de Jataí, por exemplo, né? Completamente. E o desafio para os pais vai se tornando muito grande, porque quando elas vão crescendo, aí vão vindo as frustrações. E aí administrar tudo isso não é fácil, né? Não é fácil. Maria, soube até pouco tempo um boom também de criação de escolas, entre aspas, né, de formação, inclusive voltados para o próprio agro e tal, do coaching, né? Coach e tal, às vezes até
as pessoas não entendem o papel do coaching em si, mas se criou uma ideia de que todo mundo poderia ser coach. E aí dava um coice, uma moita ali, popularmente falando, saltava um coach. Como é que você vê essa questão? É bem interessante, né? Porque eu tenho uma formação em coach, eu era extremamente preconceituosa com coach, né? Eu odiava completamente, eu falava, isso é modismo e esse negócio não funciona. Até que um amigo me convenceu a estudar um pouco sobre o assunto, eu acabei gostando, fiz a formação, até porque tem tudo a ver com a minha área de atuação. E isso é uma coisa que eu acredito, que a gente precisa observar, Peterson, que não é todo mundo que pode ser um coach ou um mentor. Né? E muitas vezes, para vender os cursos, as formações, eles falam que ser coach, ser mentor é para qualquer pessoa. Não, não é. Não é para qualquer pessoa ser engenheiro. Eu preciso ter aptidões para engenharia. Sim. Não é para qualquer pessoa ser um arquiteto. Eu preciso ter aptidões para ser um arquiteto. Não é qualquer pessoa que pode ser um locutor. Eu tenho que ter aptidões. Né? Então, para ser um mentor, para ser um coach, eu preciso de ter aptidão. E além da aptidão, o coach ainda te exige um pouco mais. Tá? Tem um livro que eu adoro, A Arte de Ligar o Foda-se, ele fala sobre isso lá no livro, né? Que para ser coach eu ainda preciso, ou mentor, eu preciso de ter uma trajetória. Eu tenho que ter uma bagagem prática para poder conciliar tudo isso com as teorias e daí ajudar outras pessoas a desenvolver. O coach é um treinador de pessoas? Ele é um treinador. Ele é um treinador. Por exemplo, eu não posso ser coach de saúde. Eu não tenho formação em saúde. Sim. Como é que eu vou fazer coach de emagrecimento? Eu não posso ser. Essa é a minha visão, mas não é o que o mercado hoje apresenta. Como se dá o papel do coaching no agro, por exemplo, Vanessa? Eu acredito que o mentor para o agro, o coach para o agro, tem que ser uma pessoa que tem que ter uma formação voltada para as atividades que são exercidas ali e com a experiência. Então, um agrônomo pode ser um coach? Pode. O administrador pode? Pode. Foram as duas primeiras formações que vieram à minha mente, né? Mas eu preciso estar ligando a minha área de conhecimento para poder eu atuar naquela área. E não é para todo mundo. Eu sei que vai ter gente que não vai concordar, mas é a minha percepção que eu preciso ter aptidão. A gente vê nessa questão, vamos pegar o agrônomo, por exemplo, como você falou, que está dentro do nosso contexto aqui, né, principal do agro. Houve o agrônomo, claro que a formação acadêmica é fundamental para ele, né, para a profissão como um todo, a experiência de campo e tudo mais, mas aí a gente vê uma roupagem diferente hoje no agrônomo. O agrônomo hoje, ele é automaticamente um vendedor, que a empresa quer que ele venda também. Ele é um consultor, né, desse produtor e, de certa maneira, também ele acaba levando um treinamento até aquele cliente que ele atende. Então, ele se formou em agronomia, porém, hoje ele agrega mais 2 ou 3 funções que ele obrigatoriamente tem que ter hoje. Né? A exigência multifuncional para a profissão é muito grande, né? Porque exige dele, às vezes, até conhecimentos de outras áreas. Porque quando você fala, ele precisa treinar. Para eu treinar uma pessoa, não basta eu saber a questão técnica. Eu posso saber exatamente como operar essa máquina. Mas como eu vou fazer, como eu vou ensinar isso e a pessoa aprender? Eu preciso de alguma habilidade para poder transmitir esse conhecimento. Então, a agronomia, ela cresceu muito e ela exige muito, né, do profissional. A minha filha é estudante de agronomia, eu fico vendo lá ela estudando o material dela. E realmente é uma profissão extremamente linda, eu super admiro, extremamente exigente do profissional, né? Ele tem uma responsabilidade técnica enorme nas mãos, né? E eu acredito, como o seu entrevistado, o professor que esteve aqui, ela vai ter algumas alterações, algumas modernizações na sua atuação, mas ela não vai desaparecer. É extremamente necessário para a população. Você diria que profissões do futuro estão mais ligadas a essa questão de gestão mesmo de pessoas, assim, né? Cursos não diria consagrados como a gente ainda tem, mas já tiveram seu auge já, administração, por exemplo, um curso extremamente concorrido. Hoje a gente vê que não são todas as pessoas que têm essa predisposição fazendo curso de administração.
Já preferem um curso de uma outra natureza e tal. O que eu percebo, por exemplo, para a administração, teve uma época que teve um boom, né? Todo mundo queria fazer administração. Mas muitas pessoas, elas não tinham aptidão. Eu estou aqui até pensando nos colegas que formaram comigo, tá? A maioria não tinha aptidão. E eles não conseguiram se colocar no mercado. Até porque a nossa região foi uma região que demorou um pouquinho para poder valorizar o administrador. Até hoje a gente ainda tem uma certa resistência. Né? Ah, você fez administração? Ah, tá. Né? Ainda tem um pouquinho. Como se fosse uma coisa muito comum, né? Comum, exatamente. Então, essa falta de valorização, a falta de observar a aptidão da pessoa, isso tudo foi complicando um pouco. Mas eu acredito que para o futuro isso vai voltar. Por quê? Porque a necessidade dos conhecimentos que o curso de administração oferece, que os outros cursos não têm, estão muito fortes. E a administração trabalha a gestão também, né? Pura gestão. Pura gestão. Como é que eu vou minimizar custo? Como é que eu faço um POP? Como é que eu faço o meu colaborador entender o que ele tem que fazer? Como é que eu vou atrair os melhores funcionários para mim? Como é que eu vou fazer eles ficarem aqui? Porque eles podem ir embora. Como é que eu trabalho um clima organizacional? Então, todas essas perguntas que são os desafios maiores dos líderes hoje, a resposta está no curso de administração. Então, que bom. Eu acredito que no futuro próximo vai ter um retorno aí para a valorização dos conhecimentos que esse curso pode proporcionar. Muito bem. Vanessa, voltando à questão dos líderes, né? Por que cada vez mais profissionais evitam o cargo de liderança? De repente o cara é muito bom, mas ele está na empresa, seja urbana ou no agro e tal, e fala, eu não quero liderar essa equipe aqui não. Algumas pessoas evitam, outras gostam. Outras gostam, outras gostam. Né, e tal. Mas as que evitam, pode ser diversos fatores. Por exemplo, estresse muito alto, cobrança muito alta, né? Expectativa que se gera em cima de um líder é muito alta, não só pelos colaboradores, não só internamente, mas externamente também. Se você é o líder de uma empresa, a sociedade onde você está inserido, está todo mundo com uma expectativa de resultado sobre você. Né? Então, a pressão é muito forte. Isso pode, em algumas pessoas, ocasionar um certo receio. Porque o líder ele tem que trabalhar sob pressão, não é que ele trabalha sob pressão, né? Não tem opção. Até eu puxei aqui, né? Quais as principais falhas de liderança? Aí o Google me deu 7 erros aqui. Não planejar, não dar feedbacks, não desenvolver os colaboradores, sobrecarregar a equipe e não dar apoio, não valorizar a equipe, ser chefe ao invés de líder e não saber ouvir. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Inclusive, dentro do que eu tinha pensado para a gente conversar hoje, tá essa questão da comunicação, que é um ponto que eu vejo que os líderes erram muito. Por quê? Nós temos muitas atividades para serem executadas. E aí, parou de chover, vamos plantar, corre todo mundo, vai para plantar e começa aquele ritmo maluco. E aí, entende-se que parar para fazer uma reunião, parar para poder rever o planejamento é perda de tempo. E não para. E aí é difícil colocar na rotina dos líderes a necessidade de ter um tempo para reunir com seus colaboradores para fazer planejamento. Quantas vezes eu vejo líderes assim, torcerem mesmo o bico para mim quando eu falo, você precisa de uma reunião semanal ou no mínimo quinzenal. 20, não é reunião de 4 horas não, é uma reunião de meia hora, 40 minutos de alinhamento. Por quê? Um dos principais problemas que existe nas organizações é a comunicação. Às vezes as coisas não acontecem direito porque não se entendeu corretamente. Ou uma centralização das decisões. Ou uma centralização, a não disseminação adequada do que deve ser feito. Uma outra questão é que quando a gente tem as reuniões, a gente faz também com que a equipe fique mais junta. A equipe conversa mais. Claro. Quando eu gero integração com as pessoas que trabalham comigo, elas cooperam mais umas com as outras. Eu diminuo a concorrência, diminuo o conflito, diminuo uma série de coisas. Né? Então o trabalho fica muito mais produtivo. Só que ainda há a crença que parar para planejar, parar para fazer uma reunião é perda de tempo. Crenças limitantes, né? Crenças limitantes, exatamente. Meu Vanessa, nesse contexto todo, né, como encaixar e qual a importância da mentoria empresarial voltada para o agronegócio? Bom, é preciso que o líder busque a mentoria, passe as expectativas para o mentor do que ele quer. O mentor vai vir para ele com o planejamento de todas as ações que precisam ser implementadas. Mas é preciso deixar bem claro que o mentor não é mágico. Não adianta ele fazer a programação, fazer um planejamento e entregar
se isso não for implementado. E o mentor não é ele que implementa, a implementação ele acompanha, ele orienta, certo, ele avalia, mas a implementação ela tem que ser feita pela equipe, gerenciada, liderada pelo líder. Então, a responsabilidade disso dar certo é do líder. Ele precisa acreditar naquelas ações e ele precisa criar condições para implementar aquelas ações. Por ser uma atividade sazonal e aí muito dinâmica, muito acelerada, esse processo, de repente, ele pode não atingir o seu objetivo justamente por essa, entre aspas, pressa que nós temos aí. Janela de colheita e de plantio agora, por exemplo, é extremamente curta. Né? Então, às vezes, né, por falta de experiência ou por pura pressa mesmo, ou às vezes até inaptidão desse líder e tal, não dá tempo. Ele fala, olha, eu não tenho tempo de sentar com a equipe antes de começar e também durante o processo, porque o processo é muito rápido e tal. Se eu parar para conversar, eu estou perdendo tempo de colheita ou de plantio, por exemplo. Crença. Né? É crença. Porque muitas vezes nós tomamos o caminho mais longo porque a gente não para pensar. A gente toma o caminho mais difícil porque não para pensar. A gente gasta dinheiro porque não parou para planejar. Tá? Então isso é uma crença. Parar para planejar nunca vai ser perda de tempo e nunca vai te atrapalhar. Isso daí posso afirmar para você. Você não vai perder tempo parando para fazer o planejamento. Lembrando que não é reunião de 4 horas, não é ficar a manhã inteira sentada, não, tá? São reuniões pontuais. Pontual, elas têm que vir com pauta, você tem que listar o que você precisa discutir, né? Isso daqui. Marca o tempo. Tem em algumas pessoas, quando elas falam muito, eu falo, faz a reunião em pé. Que aí você cansa. Não senta não, porque você sentar, pegou um café e quando viu o tempo passou. Vira bate-papo e não vira bate-papo, tá? Então, eu conseguia fazer as minhas reuniões na faculdade. Eu lembro que o João Geraldo às vezes até falava, você já terminou? Eu fazia as minhas reuniões em 40, 50 minutos. O professor Carlos Bright ainda brincava muito com isso. Professora, como você consegue tão rápido? Pauta, vamos bater pauta? Aí alguém quer falar do tempo, fala, não está na pauta. Depois a gente toma café e discute isso, volta para a pauta. Então, o líder tem que trazer todo mundo para a pauta, tá? Discutir pontualmente ali e todo mundo ir para o trabalho. É muito bom a gente tocar nessa questão, porque toda a reunião, o encontro, seja ele de uma entidade, seja de um grupo de trabalho e tal, quando ele se torna muito enfadonho, muito cansativo, você acaba dispersando, você não consegue que aquela tua plateia retorne nem no segundo encontro. Então a gente tem N exemplos, até de um encontro religioso, um culto, uma missa, algo nesse sentido. Se ele se torna muito cansativo, você, ao invés de conquistar esse fiel, você vai estar empurrando ele para fora da sua doutrina e tal, porque se torna muito cansativo. E nesse mundo acelerado que a gente está vivendo hoje, as pessoas querem algo mais reto. Olha, nós precisamos fazer uma gestão aqui no RH da fazenda, como é que tem que ser feito? Assim, assim, assim. Não, vamos chamar o pessoal para conversar e tal, fica 2, 3 horas lá maçando barro, como a gente fala aqui, não vira nada e acaba sendo infrutífero essa ação. Então, esse dinamismo que o agro tem hoje, que a maioria das empresas hoje tem, de saber aproveitar melhor, gerir melhor o tempo também, eu acho que é fundamental, né? E a gente escolher realmente como aplicar esse tempo. De repente você acha que você está usando o seu tempo bem, totalmente voltado ali para a operacionalização e não está. Porque você está deixando de ver um novo caminho, mais rápido, mais fácil, mais barato, mais eficiente, porque você não parou para pensar. Pensar o negócio. O líder tem que pensar o negócio. Ele não pode simplesmente ficar replicando o que ele aprendeu de uma forma automática. Ele precisa parar e pensar, e ele precisa despertar isso na equipe dele. Não interessa se meu trabalho é operacional, não interessa se eu sou rabicheiro. Eu acho que nem existe mais rabicheiros hoje, né? Hoje não, praticamente Mas não. Na minha época tinha lá o rabicheiro, que era um cargo mais simples. Não interessa se ele está com um cargo mais simples, menos complexo da empresa. Eu preciso estimular ele a pensar. Porque todo mundo pensando junto, a gente consegue todos os nossos resultados. Perfeito. Nesse processo organizacional, dá para a gente elencar aqui, colocar uma palavra mágica, uma frase mágica, emblemática que serve para o contexto geral ou não? Acho que pelo que nós conversamos, o que veio na minha cabeça é que planejar é ganhar e não perder. Planejamento sempre, né? Planejamento sempre. Porque eu percebo muita resistência das pessoas pelo planejamento. Porque quando eu faço uma reunião, eu estou planejando.
Agora, do outro lado da moeda, quem já experimentou e quem já tem isso como uma prática usual na sua empresa, vê que só tem a ganhar, né? Colhe os frutos. Exatamente. Muito bem. Vanessa Lobato, gestora empresarial, né, mentora empresarial, melhor dizendo. Vanessa, professora também e tal, tem um grande currículo aí. Muito bom bater esse papo contigo. Espero que a gente tenha oportunidades vindouras também para tratar de outras questões relacionadas a essa atuação empresarial, ao agro e tal. A gente teria muita coisa para falar ainda, mas né, o nosso tempo já está expirando por aqui. Eu queria te agradecer uma vez mais, né, por ter estado conosco nessa noite de sexta-feira, né, aqui no podcast do Agro, parabenizando pelo trabalho e nos colocando à disposição sempre, tá? Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, esse foi o podcast de número 72, né, do podcast Agronegócios, que trata do campo, trata das vertentes, né, da economia jataiense em especial, que orbitam o agro também, sempre tratando de assuntos que são de interesse de toda a nossa sociedade. E a força sempre é muito especial aqui no podcast da Agrotécnica Buriti, da Reimac, o braço forte do homem do campo, da Altec Brasil, trabalhando juntos por um campo cada vez mais produtivo, por um planeta de abundância, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e da Protec Produtos Agrícolas também, presente agora no Sudoeste Goiano. Obrigado ao Léo na técnica e obrigado ao Guilherme na assessoria também, que a gente tenha um final de semana maravilhoso, que Deus nos abençoe, a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, nos proteja e nos dê, que a gente nos permita criar cada vez mais oportunidades para todos aqui em Jataí, na nossa região. Grande abraço e até a próxima.